Mas eu gostaria de estar tratando com os irmãos. Eu sei que quando nós falamos da unicidade de Deus, parece que não é difícil nós compreendermos quando nós estamos tratando entre nós, né? Porque nós compreendemos, sabemos do Deus que nós servimos, mas muitas vezes surgem, né, perguntas e às vezes pessoas perguntando a respeito da nossa fé, que estuda um pouco e defende a sua teologia, o seu entendimento. E o problema é como é que nós entendemos isso. Porque no mundo que nós vivemos, né, e às vezes a pessoa até diz assim, olha, a maior parte das pessoas, principalmente no Brasil, nós somos um país evangélico, e não somos um país evangélico, ou melhor, um país cristão, né, que eles dizem. E eles acreditam que não, que todos aqueles que professam, que têm uma fé em Cristo, ele é cristão. Mas não é verdadeiro, porque quando nós vemos aquele que frequenta uma tenda de umbanda, ele fala que acredita em Deus, então é tratado como cristão. Aquele que está ali na igreja católica, que defende os deuses, os santos, eles acreditam também e fala que acredita em Cristo, então também é considerado cristão. E a Bíblia fala que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que adoram Ele, Espírito e verdade. E o livro de Oséias diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. E aí nós vemos que as pessoas que defendem, né, a Trindade, dizem, não, olha, Deus, quando nós lemos lá, em Deuteronômio 6,4, que é um texto bastante conhecido, que fala assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. E as pessoas trinitárias dizem assim, não, mas nós também acreditamos num único Deus. Eles não negam, principalmente alguns estudiosos aí, não acreditam, não falam da existência de uma pluralidade de Deus, porque isso seria politeísmo, né? E eles não creem dessa forma, não, nós acreditamos em um único Deus mesmo, é que, na verdade, esse Deus, ele subsiste em três pessoas distintas, e essa é a maneira que eles creem. E desde Gênesis eles começam a enxergar três pessoas. E aí quando nós defendemos a nossa fé, muitas vezes, né, que nós entendemos as manifestações de Deus, senão que nós somos hereges, porque não é isso que a Bíblia fala. E muitas vezes as pessoas ficam apertadas porque não sabem como vai se defender em relação a isso. Até porque eles defendem que, apesar de ser um único Deus que se subsiste em três pessoas distintas, é a maneira que eles defendem, mas que esses deuses são coiguais, ou melhor, que esse Deus é coigual, coeterno, coexistente, ou seja, eles têm, não é um maior do que o outro, por isso são coiguais, coexistente porque eles existem ao mesmo tempo, sempre existiram. O que mais que eu falei? Coeternos, coexistente, eu falei mais uma palavra que eu já até esqueci. Coiguais, coexistente. E mais alguma coisa que eu falei aqui que eu já esqueci, né? O tempo passou, 2 minutinhos, já precisa rebobinar a fita, né? Mas eles defendem que são coigual, coeternos e coexistentes, ou seja, sempre existiram na eternidade. Bom, e quando nós vemos a esse respeito, a gente vê alguns problemas, né? E muitas vezes não nos atentamos para eles, e aí eles criam alguns termos, não sei se os irmãos já entenderam, já ouviram falar, alguém falar sobre uma trindade econômica. Quem já ouviu falar sobre trindade econômica? Não? Não, o pastor Oswaldo já ouviu falar uma trindade econômica. E é tão interessante que eles nos criticam dizendo que se nós acreditamos em manifestação de Deus, é como se um Deus tivesse múltiplas personalidades, uma pessoa com personalidade dupla, e nós defendemos não, nós defendemos a divindade de Cristo, que Deus, homem, 100% Cristo, que naquele homem, naquele ser humano estava ali um homem exatamente como nós, em termos de pele, osso, carne, desejos e tudo mais, mas também 100% Deus, porque Deus habitou naquele homem. E essa dificuldade que eles têm, às vezes falando que a gente cria que papéis diferentes, mas quando nós procuramos entender um pouquinho, né, o que eles acreditam, né, para os irmãos, porque eu tenho procurado, né, estudando com os trinitários para poder entender um pouco da trindade, para a gente saber por que eles acreditam dessa forma. Tem uma trindade econômica que, na verdade, esse único Deus, ele
atua de forma diferente. Ora, se ele atua de forma diferente, nós vamos ter um problema aí. Porque se ele atua de forma diferente, é o que nós acreditamos, manifestações diferentes em Deus, né? E aí eles dizem, eu peguei algumas coisas, né, irmãos? Eu estava fazendo um estudo durante a tarde, depois surgiu mais 2 folhas agora no final da tarde, e aí eles falaram, não, isso aí é uma união hipostática. Os irmãos conhecem união hipostática? Não? Então, é um termo que eles... Não, mas é uma união hipostática. Termos até bonitos cientificamente falando, mas que não faz muita diferença daquilo que nós acreditamos. E por isso que eu queria tratar, ou melhor, que eu queria, não, que eu quero, e vamos tratar nesta noite um pouquinho a respeito de Cristo. E se der tempo, a gente caminhando pelos textos, vendo qual que eles defendem, né, que o papel do pai e o papel do filho, que eles têm papéis diferentes, mas a gente enxergando na Bíblia que eles atuam, ou melhor, a manifestação de Deus que nós conhecemos, ele tem exatamente o mesmo poder. E o texto que nós lemos aqui inicialmente, no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 16, né, os irmãos conhecem meu texto, mas eu peguei essa parte porque tem uma coisa interessante. Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 16. Eu vou falar um pouquinho sobre a trindade econômica e hipostática, só para a gente entender. Eu não vou me atentar tanto aos conceitos, porque não é esse o nosso foco, mas só para os irmãos saberem que existe, tá? Ou melhor, que eles defendem. Não são termos que estão na Bíblia, né? Mas que é defendido muitas vezes. E aqui, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Bom, aqui o texto, os irmãos conhecem, é o texto do lava-pés. Jesus, quando ele institui o lava-pés, e as pessoas até dizem assim, não, porque Jesus estava ali dando um exemplo de humildade, mas não é que é para a gente fazer, e não é isso que diz o texto, porque logo no versículo 17, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Mas a gente não vai entrar no lava-pés hoje, só para pegar o texto que nós vemos que o próprio Jesus falou. Ele diz assim que quem que é o maior? É o servo ou é o Senhor? O Senhor. Então, olha, não é o servo maior que o seu Senhor. Ok, até aí tudo bem. E aí depois assim, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O que ele está dizendo? Que quem é maior? O que envia ou o que é enviado? O que envia, porque ele tem poder. Se você trabalha numa empresa, normalmente o chefe dá ordem e você faz, não é isso? Ou ao contrário, você manda e o chefe faz, não é? Aí vira uma inversão. Não, quem que é o maior? O maior é o chefe, e por isso ele manda, e até tem um ditado popular, se manda quem pode, obedece quem pode. Não manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Sim. Sim. Então, aí que está o detalhe. Bom, aí que o Filipenses, que o irmão Daniel está colocando assim, olha, mas ele esvaziou-se da sua glória e fez-se servo. O que ele estava falando? Que naquele homem Deus escolheu deixar a sua glória e ele veio a esse mundo exatamente como ser humano. Ele tinha poder? Claro que tinha poder. Aquele homem era 100% Deus? Claro, porque só Deus tem o poder de curar. Ele curou. Só Deus tem o poder de salvar. Eles, olha, a tua fé te salvou. Então Jesus salvou pessoas, né? Então, apesar dele ter esvaziado da sua glória e assumido uma forma humana, com dor, sofrimento, vindo a esse mundo, então ele se esvaziando da sua glória, deixando os céus, porque como Deus, né? No Velho Testamento nós vemos que para que as pessoas pudessem alcançar o perdão, para ter os seus pecados purificados, precisava ir pegar um animal, oferecer, derramar o sangue daquele animal, e através do sangue do animal tinha o seu pecado perdoado. E a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
E por isso Deus, fazendo-se o homem perfeito, a Bíblia fala, trata-se como o primeiro e segundo Adão. O primeiro pecou, né, e o segundo Adão tratando como Cristo, que ele veio em forma de homem do pecado, sem pecado. Então ele esvaziou a sua glória, porque até diz assim, olha, daquele dia, ora, nem os anjos sabem, não, unicamente o meu Pai. E às vezes as pessoas dizem, olha, é para quem que ele orava? Olha, para quem que ele orava? Por ser homem, ele precisava orar. Então por isso que ele deixou a sua glória, ele se esvaziou dessa forma. E aqui o texto que nós lemos assim, que ele diz assim, que o maior é aquele que envia e não é o enviado. E aí, aqui no Evangelho de João mesmo, no capítulo 3, vou voltar um pouquinho aqui, Evangelho de João, versículo 3, melhor, capítulo 3, versículo 17. Alguém que achar, leia para mim, por favor. Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bom, Deus enviou seu Filho. Se Deus enviou seu Filho, quem que é maior? Deus. Quem enviou? Deus enviou. Quando nós lemos João 17, acho que é 17, João 17, esse eu não peguei, acabei de lembrar aqui agora, mas acho que é João 17, que ele fala que o Pai é maior do que ele. Ou 17 ou 16, aquele dia ele fala que que ele vai para o Pai e o Pai é maior do que ele. Está aqui João, eu não peguei o versículo, eu lembrei agora aqui. Está no Evangelho de João, eu acho que é no 17, só que precisaria procurar ali, que dizia que o Pai era maior, né? Acho que é um desses textos aqui. Bom, mas eu não vou achar o texto aqui agora, mas tem um texto que ele fala que ele vai para o Pai e o Pai era maior do que ele. Bom, se entende-se que a união nessas três pessoas, como se dizem, ele diz que eles são co-iguais. E um mandou o outro, nós teríamos um problema, porque por ser co-igual, como é que um poderia mandar no outro? Um enviando, o Pai enviando, o Filho já não é maior. Aí está em João mesmo, ou 14, 15, 16, está aí falando que o Pai é maior. Em algum dos textos aí, depois a gente pode procurar aqui, os irmãos puder ajudar aí, nos ajude, né? O irmão está lá com a internet, de repente é mais fácil, né? E quando a gente olha para esse texto aqui, vamos ver se olha, 14, 21, 28, João 14, 28, irmãos, que foi mais rápido lá, vamos ver. Isso, ouviste o que eu vos disse, eu vou e venho para vós. Se me amasse, 28, você falou? Me amareis certamente, exultareis, pois diz, vou para o meu Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ora, o Pai era maior que o Filho. Se o Pai é maior do que o Filho e eles são co-iguais, como é que ficaria isso? Porque o Pai não poderia ter mandado o Filho, já que eles são iguais. Então a gente teria um problema. Estou falando isso para os irmãos, o que a Trindade acredita, tá? A Bíblia não fala disso. Então nós teríamos um problema em relação a isso. Como é que nós entendemos essa relação? Por que o Pai é maior? O que é o Filho? O Filho, para nós que cremos num único Deus verdadeiro, o Filho é a parte humana de Jesus, que Maria achou-se concebida pelo Espírito Santo, que também nós teríamos um outro problema, porque diz que Deus é Pai de Cristo, mas Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Então, se Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, e existe três, na verdade, Jesus seria depois do Espírito Santo, e Jesus não seria filho de Deus, Jesus seria filho do Espírito Santo, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. E aí nós teríamos esse problema. Mas nós vendo em relação à palavra de Deus, nós vemos, olha, por que o Pai é maior? Porque o Pai é a parte espírito. Deus, a Bíblia lá em Colossenses diz que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, o poder de Deus, a glória de Deus, o Deus Espírito estava habitando naquele homem.
Então, o homem como filho, como carne, a carne é menor em termos do que o espírito, porque a carne findou o seu ministério, o espírito não. Então, como homem, ele era menor, deixou sua glória, despiu-se da sua glória, né, na parte humana, e por isso ele era menor. Então, para nós é fácil nós entendermos isso. Mas se esses três, eles já estavam lá, nós temos um problema porque um mandou no outro. Eu disse para os irmãos aqui, essa parte que eu falei aqui de união hipostática, eles defendem, né, que isso foi decidido, esse nome aqui, no concílio da Calcedônia, em 451, que eles se reuniram porque havia discussões a respeito da divindade de Cristo. Tinha uns que achavam que Cristo era só homem, outros acreditavam que havia uma mistura, ali ficava confundido. Então, esse termo foi decidido, né, definido dessa forma, que diz o seguinte: não, Jesus é 100% homem, a parte humana é 100% humana, mas também é 100% Deus, porque em Cristo não estava parte de Deus. Como nós falamos aqui em Colossenses, diz que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, se toda a plenitude da divindade estava em Deus, o Deus pleno estava em Cristo, então nós vemos ali que ele era 100% homem e 100% Deus. Isso ele chama de união hipostática. Só trouxe esse termo para os irmãos, isso não vai mudar em nada a nossa crença, mas só para os irmãos saberem que quando alguém mencionar sobre união hipostática, é isso que ele está falando. Bom, a imagem do Deus invisível, exatamente, que se torna um outro problema. Eles vão dizer, não, que Cristo estava lá na eternidade, e aí a imagem daquele que viria, mas a gente fala um pouquinho sobre isso. Bom, o que é então uma trindade econômica? Eu peguei, não vou passar todo o conceito para os irmãos, porque é longo, mas eles dizem o seguinte, que o processo da salvação, que eles chamam de economia, corresponde ao termo de trindade econômica para eles, evidentemente. O que significa? Que as três obras atribuídas à trindade, a saber, a criação, a redenção e a santificação, elas estão falando uma divisão de tarefas, ou seja, para cada ente, Pai, Filho e Espírito Santo, tem uma divisão de tarefa, onde a parte de criação é atribuída ao Pai, a parte da redenção é atribuída ao Filho, e a parte do Espírito Santo, né, a regeneração e a santificação. Então, isso eles chamam de trindade econômica, onde nós somos criticados por acreditar que Deus se manifesta de formas diferentes. Eles trocam o termo dizendo o seguinte: não, para cada um deles tem uma tarefa diferente. Então, o Pai cria, o Filho, que ele faz, que eu falei aqui? O Filho faz a redenção, o Espírito Santo a regeneração e a santificação, é o que ele acredita. E nós acreditamos exatamente nisso. Por que Pai? Porque ele criou todas as coisas. No Velho Testamento nós vemos a criação, Deus criou todas as coisas. Quando nós vemos que esse Deus se manifesta, ele se manifestou como Filho. Mas quem foi que manifestou? Foi a segunda pessoa ou foi o mesmo Deus? Quando nós vemos que depois que ele diz assim, eu vou e volto para vós, que não deixarei órfão, se fosse uma terceira pessoa, como é atribuída, nós teríamos um problema, porque quando nós temos uma família que o pai morre, e aí a mulher vai e casa com outra pessoa, os filhos que eles têm, eles deixaram de ser órfãos de pai? Veja, a mulher casou com outra pessoa, agora tem um novo pai, padrasto. O filho é órfão de pai? Sim, o padrasto, ele está no lugar do pai, mas os filhos continuam órfãos de pai. Tem um padrasto, porque não é o pai deles, é um outro que está no lugar. Então, se fosse um outro que voltaria, e quando a Bíblia fala um outro, é uma outra forma, mas ele disse, eu vou e volto para vós, porque era o mesmo que iria, que estaria voltando. E outro dia, conversando com a irmã, falou assim, não, ele fala aqui que era dois, que o filho é um, e aí o filho precisava ir para o Espírito vir. Então, mas qual é o problema? Se é três, qual é o problema do Espírito vir enquanto o filho estava? São três pessoas, na crença deles. Olha, se são três, não teria nenhum problema. O Espírito vinha e o Filho continuava ali, porque são pessoas diferentes. Então, Jesus estava aí ainda, o Espírito veio e falou, não, olha, se eu não for, o Consolador não virá. Por que o Consolador não viria? Porque era Ele mesmo que voltaria. Ele diz assim, eu vou e volto para vós. Estou convosco e depois estarei em vós.
Mas quem que estaria? O Espírito. E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa crença que eles têm. Eu não vou entrar em termos de trindade econômica, idade hipostática, mas algumas crenças que eles têm para a gente entender um pouquinho e depois a gente vê o que a Bíblia realmente fala em relação a essas coisas, ok? Bom, quando nós vemos a palavra de Deus, nós vemos lá no livro de Gênesis, eu quero ir lá com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Verso 2: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém. Bom, irmãos, quando nós lemos esse texto, para nós é muito claro. No livro que nós lemos aqui de Gênesis, esses 3 versículos, quantos deuses, irmãos, enxergam aí? Ou melhor, quantas pessoas, irmãos, enxergam aí? Ora, no princípio criou Deus. Eles dizem, para quem crê na Trindade, que esse criou Deus, Deus criando é o Pai. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí diz assim, esse Espírito de Deus, ele é o Espírito Santo, segundo o Trinitário. Então tem o Pai criando, e aí tem o Espírito movendo sobre a face das águas, e aí depois, versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse haja, que é o verbo que nós conhecemos, logo é o Logos. Então, para eles, o Logos é o Filho. Então, eles verem o Deus Pai, que no princípio criou Deus. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, ou seja, o Logos, o Filho, criou. É uma interpretação que o Trinitário tem, se os irmãos for conversar com eles, vão defender que tem aqui a Trindade aqui. Mas qual é o problema que nós vemos aqui, irmãos? Porque desde o primeiro momento, no princípio criou Deus. Quem foi que disse haja luz? Deus. Ora, então a palavra de Deus é o Filho dele, porque a palavra dele está dizendo que é o Logos, então é o Filho. Mas para nós também assim, e disse Deus. Quem foi que disse? Deus. Quem criou? Deus criou. Não tem um segundo ou um terceiro criando. Quem criou foi Deus. E isso está bem claro para nós aqui. Quando nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 11, capítulo 1, melhor, João 1, ele está falando exatamente desse texto. João 1, a gente vai ler do 1, 2 e o 3, depois a gente pula para o 14. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Bom, aí o que eles defendem? Olha, que era o verbo, logo o verbo era o Logos, na crença deles, e o verbo estava com Deus, ou seja, esse Logos estava com Deus, o verbo era o próprio Deus. Mas, se o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, logo Deus, a palavra, né? E aqui, está dizendo assim, que no princípio ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por eles. Nada do que foi feito se fez sem ele, tudo foi feito por ele. Bom, aqui nós vemos de quem que João está se referindo? Ao Pai ou ao Filho? Deus criou. Quem criou? Foi o Pai ou foi o Filho? Foi o Pai. Mas aqui, quando nós lemos o versículo 14, assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Quem que foi que habitou? O Filho. O Logos é Cristo. Mas é que tá, mas não foi Deus que criou?
E se a própria trindade econômica diz que eles têm tarefas diferentes, e a tarefa do pai é criar, aí já passou um problema, porque foi o filho que criou então. Veja que o filho passou na frente do pai e foi o filho que criou. Se foi o filho que criou, logo o criador é o pai. Quem que é o pai? O filho é o pai, porque foi o filho que criou. Está escrito aqui que foi o verbo que criou. E se o verbo criou, eles atribuem que o verbo é o Logos, e o Logos é o filho. Então, quem criou não foi o pai, quem criou foi o filho. Os irmãos concordam comigo? Porque o que João está dizendo que o verbo se fez carne. Aquele que estava criando, ele está falando que foi Deus, mas está falando que essa palavra que estava criando, que eles dizem que esse é o Logo, esse Deus, esse próprio... essa própria palavra que se fez carne habitou entre nós. Quem que habitou entre nós? Cristo, que é o chamado Filho de Deus. Então, e aí na própria trindade econômica que eles defendem, vira um problema, porque está dizendo que a atribuição do Pai é a criação. Mas, se a atribuição de criar é do Pai, quem criou foi o Filho, na crença deles. Porque Logos que criou, o Logos se criou, mas para nós que entendemos que está falando do único Deus, não temos nenhum problema nisso, porque quem criou foi Deus. Que Deus? Ora, no Velho Testamento não havia manifestação de Deus. E se não havia manifestação de Deus, e nós entendemos que Deus é o mesmo Cristo, ou seja, o Cristo é o Deus encarnado, Deus tomando a forma humana, para nós não temos nenhum problema de saber assim, que Cristo, antes de encarnar, Ele criou todas as coisas. Está tudo tranquilo. Mas eu quero mostrar para os irmãos, assim, essa confusão aparente que tem, é porque os trinitários defendem exatamente isso. Não, porque ele vai pegar, se você for conversar com um trinitariano que estuda, eles defendem isso, olha, não, a trindade está logo em Gênesis. Primeiro, o Espírito, Deus criou, o Espírito movia sobre as águas, e disse Deus, haja luz, o haja é o Logos é o Filho. Então tem a trindade aqui. Mas aí eles próprios dizem que a trindade econômica, o papel, a tarefa da criação é do Pai, mas foi o Filho que criou então. Estou mostrando para os irmãos os problemas que nós temos em relação à trindade, por que nós não cremos na trindade. Parece ser muito fácil nós falando isso, que nós que cremos nisso, mas se os irmãos pegar alguém que estuda disso, ele vai bater na tecla que é dessa maneira mesmo. Bom, eu não sei se os irmãos conseguem ver 3 aqui, tá? Nem de óculos e nem sem óculos eu não consigo ver 3, né? Só vejo um Deus aqui. Bom, quando nós vamos então, vou voltar um pouquinho para Gênesis, vou mostrar para os irmãos também a visão trinitária do Evangelho, de Gênesis capítulo 18, aonde eles defendem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo já havia aparecido para Abraão. Os irmãos vão ver o livro de Gênesis capítulo 18, que Deus aparece para Abraão, juntamente com ele ali tem os anjos também de Deus. Depois os anjos ficam ali, anuncia para Sarai que ela teria um filho, e ela ria, tem toda aquela conversa, o capítulo inteiro de Gênesis 18, a gente não vai conseguir ler todo o capítulo, porque é um pouquinho longo, mas os irmãos podem ficar com a leitura para casa, para entender um pouquinho melhor. Mas aí, o que eles dizem? Olha, desde Gênesis haviam a aparência de 3, e aí se torna um outro problema também, porque eles acreditam que quando Cristo ele foi formado na eternidade, diz assim, a imagem e semelhança já era aquela que Cristo iria assumir, mas que eles defendem, inclusive, que na Velha Aliança, no Velho Testamento, todas as aparições ou teofanias de Deus aparecem ali, era o próprio Cristo, porque Cristo já tinha uma forma a ser assumida. Mas nós vamos encontrar um problema, por quê? Porque o Pai e o Espírito, eles não tinham forma humana, como não tem. Mas eles defendem aqui, estou dizendo para os irmãos, se os irmãos for conversar com algum trinitariano um dia, provavelmente eles podem lançar esse texto para os irmãos, e só para os irmãos entenderem. O livro de Gênesis, capítulo 18, eu vou ler aqui, versículo 1, 2 e 3 na sequência, depois a gente vai pulando, porque senão fica muito longa a leitura e os irmãos leem em casa, tá? Assim, depois apareceu o Senhor no carvalhais de Manre, estando ele, Abraão, sentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia.
E levantou os olhos, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. Bom, para quem acredita na Trindade, ele fala, está vendo? 3 varões. Por que 3 varões? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, aí ele está dizendo, vendo, correu a tenda, inclinou e disse, meu Senhor, agora se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes daqui. Ele vai preparar o alimento para eles, pede que ele espere. No versículo 8, diz que ele tomou a manteiga, o leite, a vitela que tinha preparado, pôs tudo diante deles, e ele estava junto ao pé, e eles debaixo da árvore, e comeram, ou seja, os 3 comeram. Nós, indo para o versículo 16 ainda, aí, eu vou pulando alguns versículos para a gente ganhar tempo, porque senão a gente não consegue ler todo, tem 30 e poucos versículos, 33 se eu não me engano, né? No versículo 16 diz assim, e levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles e acompanhando-os. E aí o Senhor falou que não podia ocultar de Abraão o que ele ia fazer, e ele vai falando tudo. No versículo 22, então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. Bom, o que nós vemos aqui? Aqueles varões, quantos varões foi para Sodoma e Gomorra? 3 ou 2? Bom, eu não vou ler todo o texto, irmãos podem ler em casa, mas eu vou pular para o capítulo 19, só para os irmãos verem. Gênesis 19, primeiro. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou o seu encontro e inclinou-se com o seu rosto em terra. Também não vou continuar lendo o texto, mas só para dizer para os irmãos, olha, aparece para Abraão 3 homens, ele vê 3 homens, conversa com aqueles homens, diz assim, que o Senhor apareceu para eles. E aí no texto diz assim que viraram aqueles varões, no versículo 22, né, o rosto para ali e foram para Sodoma, aqueles varões. Mas ficou ainda em pé diante da face do Senhor, ou seja, o Senhor não foi juntamente com os outros para Sodoma. Então o Senhor ficou ali com Abraão, ainda que era, diz a palavra aqui, que era homens, ou seja, o Senhor, assumindo uma forma humana, ficou ali com eles e foi para Sodoma. Quem foi para Sodoma? Se o Senhor que ficou ali era o Pai, então teria ido o Filho e o Espírito Santo para Gomorra. Se foi quem ficou ali, foi o Filho, então teria o Pai e o Espírito Santo. Ou, não sei, né, como é que diz o texto. Mas o que diz assim, que aqueles 2 anjos do Senhor foram para lá, Sodoma, versículo Gênesis 19, e viram os 2 anjos que foram a Sodoma. O texto deixa bem claro para nós que não se trata de Pai, Filho e Espírito Santo. Ele fala que tinha ali um que era o Senhor, e aqueles outros 2 eram anjos. Então o texto, irmãos, não fala de trindade, tá? Eu sei que os irmãos não entendem dessa forma, mas só para reforçar para os irmãos, se os irmãos forem conversar com alguém, vai dizer, olha, a trindade está aqui, está vendo? Desde de Gênesis 18, já apareceu 3, por que 3? Eu não sei por que apareceu 3, podia ser 4, podia ser 5, não sei quanto que poderia ir. O que eu sei é que quando foi lançado ali, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, eles olharam e viram quantos lá dentro? 4, por quê? Quem que apareceu ali? O Senhor apareceu ali. Por que os outros 2 não foram? O Filho, o Pai, o Espírito Santo, por que não foi? É porque só tem um Senhor. Nesse contexto, não está falando de Pai, Filho e Espírito Santo, está falando de um Deus e fala de 2 anjos que estavam com ele. Tá? Eu estou mostrando esses textos para os irmãos, porque a Bíblia fala assim, quando alguém perguntar para nós a respeito da nossa fé, a gente tem que estar apto para responder com mansidão. E aí alguém joga esse texto e fala, meu Deus, olha, tem 3 aqui. Não tem 3. Tem 3, mas um era o Senhor, 2 eram anjos. O texto está falando que eram anjos, né? Então está claro para nós aqui. Sim. Gênesis 2, 26. 26. Passamos, ó. Ali tinha feito o homem da esquerda também, Sim. passando o homem, né? Sim. A nossa imagem. O texto fala assim, ó, por que está no plural? Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está vendo? Por quê? Está no plural porque tinha o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, por isso que é 3. E aí, fala, olha, não, mas ele está no plural majestático. Não, mas o plural majestático foi criado depois disso. Então, tá bom. Então, vamos supor que não tínhamos o plural majestático. Quando nós olhamos, então vamos fazer a concordância verbal, pelo menos, né? E de números, olha,
façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando nós lemos Gênesis 1, 27, o que está escrito? E fizeram... Criou Deus. Se foi Deus que criou, não foi o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o anterior está com 26. Defesas, irmãos, diferentes. Por que está no plural? Olha, está no plural porque tem uma pluralidade não de deuses, mas de atribuição a Deus. Às vezes, muitas vezes, por que nós não conhecemos, né? Nós não lemos o hebraico. Mas no hebraico está escrito, quando fala dele, né? Yod-Rei, Vav-Rei, é um termo do plural que está falando de Elohim, e o singular é Eloá. Por que Elohim? Todas as vezes que menciona Deus está Elohim, porque que é um plural, por causa das atribuições, dos atributos. É um Deus múltiplos em atributos. Quando nós olhamos em todas as mitologias existentes, cada Deus tem um papel definido, não tem um Deus que faz tudo. Quando nós olhamos para o nosso Deus, nós temos um único Deus que faz tudo. É o Deus multitarefa, né? Podemos dizer assim, um Deus que faz todas as coisas, que Ele tem todo o poder, Ele não tem algum poder, e por isso que está no plural. Mas o texto, né? A pessoa aceite ou não aceite, o texto não está falando de trindade. Até porque, se nós estivermos falando que são 3 pessoas, e o Gênesis 1, 26, se está falando de Pai, Filho e Espírito Santo, então só um que fez no 27, e aí ficou alguma coisa, ela falou, vamos fazer, façamos, e os outros não obedeceu, e só um que teve que fazer sozinho, né? E nós temos um problema. E quando nós vemos isso, nós encontramos um outro problema, porque diz assim, quem foi que criou? Deus. Quando nós lemos João 26, Gênesis 1, quando nós vamos para João 1, fala que aquele verbo era Deus. E quando nós vamos ler um outro texto, que eu não lembro onde está escrito aqui agora, mas nós vamos ver que assim, que tudo foi feito por Ele e para Ele. Tudo que existe foi feito por Ele. Quem? Está falando de Cristo, né? Então, não está falando de 3. Mas só para a gente seguir aqui, mostrando para os irmãos que não tem 3 aqui, né? Outro problema que nós temos aqui, lá em Colossenses, também pegando termos ainda que os trinitarianos usam, irmãos, para a gente entender um pouquinho. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, 14, 15. Se nós não ler, vai ficar faltando entendimento. É esse texto mesmo. Pode ler, pode ler. Colossenses 1, 13. Enfim, temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas se subsistem por Ele. Quem que é Ele que está dizendo aqui? Jesus, está falando de Cristo. Então, o que ele está dizendo? Ele, Cristo, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho de amor. Quem? Cristo, nos transportou para o Filho de amor. Aqui nós vemos que através da remissão do pecado. Por que do Filho? Da remissão através do sangue. O qual é a imagem do Deus invisível. Quem que é a imagem do Deus invisível? Cristo. E aí ele diz assim, Ele é o primogênito de toda a criação. Cristo é o primogênito de toda a criação. Significa o quê? Que Cristo foi criado antes de todas as coisas. Ora, se Cristo foi criado antes de todas as coisas, como é que Ele veio aparecer somente no livro de Mateus? Então, a criação toda foi feita em Cristo. Ainda que isso era para o futuro, que Deus já havia escolhido, já feito, determinado, então, nos planos, né? Porque nós vamos ver em Apocalipse dizendo assim, que Ele morreu antes da fundação do mundo. Como é que Cristo pode ter morrido antes da fundação do mundo, que nós vamos ver a morte dele só nos evangelhos? No projeto, na formação de Deus, Cristo já havia sido planejado, inclusive a morte dele. Mas a questão é,
Se Cristo é o primogênito de toda a criação, quem foi que criou Cristo? Porque quando nós lemos a sequência do texto, assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, dominações, principado, potestades, tudo foi criado por ele. Ele quem? O texto está falando de Cristo. Tudo foi criado por Cristo e para ele. Ora, se todas as coisas foram criadas por ele, quem criou Cristo? Sendo que Cristo criou todas as coisas. Se são pessoas distintas, tá? Para nós que entendemos que só tem um Deus, está claro para a gente entender isso. Mas que com o trinitário diz assim, não. Volto a dizer para os irmãos, olha, a trindade econômica diz que o Pai, a atribuição dele, a tarefa dele é criar. E agora nós estamos vendo aqui que o Filho, porque está falando de Cristo, Cristo seria o Filho, ele está tomando toda a parte da criação, está pegando todos os atributos do Pai, porque é ele que está criando todas as coisas. Então fica incompatível, inclusive, com a crença de que existe um único Deus que subsiste em três pessoas, porque Cristo está pegando tudo a tarefa do Pai, não está deixando para o Pai, ele está fazendo todas as coisas. Irmãos, pode ver aqui, que ele é o primogênito, então ele foi o primeiro a ser criado, mas fala que ele criou todas as coisas que estão no céu, visíveis e invisíveis. Se ele criou todas as coisas que estão no céu, mesmo antes de Cristo ter encarnado, ou seja, antes do haja luz, antes de existir alguma coisa, Cristo já havia sido criado por Ele mesmo. Faz sentido para os irmãos? Então, se Ele se criou, não foi o Pai que criou. Logo, se foi Ele que se criou, Ele é o próprio Pai. Não se concorda comigo? Porque foi o Pai que criou. Mas se foi Cristo que criou, ou seja, Cristo é o Pai. Então não tem diferença da gente entender essas coisas aqui. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Se Cristo é antes de todas as coisas, significa que Cristo é antes dele mesmo. Ou seja, o Filho é antes do Filho. Parece meio confuso, mas é que eu estou falando, eu estou passando para os irmãos qual que é a visão trinitária de Cristo, tá? Não é o que eu acredito, por isso que eu estou mostrando para os irmãos que é isso que eles vão defender, e para nós não faz o menor sentido, porque não é para nós, é para a Bíblia, não faz o menor sentido. É por isso que Jesus assim, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ora, meu Deus, se foi Cristo que criou todas as coisas, Ele é o primeiro de todas as coisas, significa que antes dele não tinha mais nada, não tinha um Pai, mesmo estou falando lá na eternidade. E aqui nós passamos a ter um problema, irmãos, porque quando nós vamos para Lucas primeiro, vamos ler em Lucas primeiro. Sim. É que assim, quando nós falamos de Cristo na eternidade, antes de Gênesis está antes de Abraão. Então até poderia, olha, não, mas ele é antes de Abraão. Ok, ele é antes de Abraão, porque ele já havia sido criado antes. Mas o problema é que ele criou todas as coisas. Se foi ele que criou todas as coisas e fala que ele é o primogênito da criação, ora, então quem foi que criou ele? Sendo que nós estamos falando aqui de três. Se o Pai é o Criador e ele fez todas as coisas, como é que pode ter o Filho criado? Antes de Abraão, para nós aqui fica claro assim, olha, porque Cristo ele veio depois de Abraão, o homem encarnado, Jesus, homem encarnado, ele veio bem depois de Abraão. Os judeus não entendiam dessa forma, porque ele via ali nele, em Cristo, eles não via Deus, ele só via Cristo, ele só via homem. Então, se ele só via homem, ele disse, onde Abraão existisse, eu sou. Bom, primeiro que eu sou é atribuindo unicamente ao que eles entendiam por um único Deus, Yod Rei Vav He, né, que eram os nomes impronunciáveis de Deus para eles. Então, eles acreditavam que o eu sou é o Deus, é o Pai. E agora Jesus está falando que ele é o eu sou, ou seja, ele é o Pai. Então, eu queria matar ele. Falando, olha, antes de Abraão eu já sou. Eu sou? Peraí, que negócio é esse? Porque eles também não entendiam a divindade de Cristo. Eles achavam que era só um homem qualquer, que estava usurpando o lugar de Deus, querendo ser Deus. Por isso que eles falam dessa maneira. Mas quando nós lemos aqui em Lucas 1, 30, 31 e 32,
que está falando que o anjo vai falar com Maria, né? Então, anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que teu ventre concederás e darás um filho, e por-lhe-ão o nome de Jesus. Verso 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Bom, o que o texto está falando para nós, irmãos? Se nós lermos aí Lucas 1,32, está falando que este estava falando do filho, que o anjo acabou de falar com Maria, que ele nasceria, seria, né, Jesus aqui. Ele falou, este, Jesus, ele será grande, né? Será, está no presente, passado ou no futuro? Futuro. Que o irmão falando assim, olha, se Cristo era lá atrás, onde estava Maria? É que assim, na verdade, por trinitariano, eles não defendem que o filho é filho de Maria. Eles falam que o filho é um filho da eternidade. Já estava na eternidade. Não que era esse filho aqui. Então, para nós entendermos aqui, olha, o que está dizendo? Que ele será chamado Filho do Altíssimo. O Altíssimo está falando de Deus. Então, do nascimento, ele passaria a ser chamado Filho de Deus. Esse será chamado significa o quê? Que ele não era chamado filho. Ele passaria a ser chamado porque ele teve uma filiação. Quando nós olhamos o Velho Testamento, senão o filho é eterno. Bom, se o filho é eterno, ele é filho de quem? Filho de Deus. Filho de Deus com quem? Sozinho? Então, se ele é filho de Deus, de que maneira se deu isso na eternidade, que a gente só vai entender quando chegar lá, que é a saída para aquilo que não se entende. Olha, para ser filho, você precisa de ter a mãe, um pai, a mãe, para ter, não, Deus é o pai de Jesus, tá? É o pai com quem? Não, ele foi a criação. Se Jesus existia na eternidade e ele foi criado por Deus, ele é uma criatura de Deus. Se ele é uma criatura de Deus, ele é menor que Deus, porque ele passou a existir através de Deus. E quando nós lemos aqui em Colossenses, vai dizer, tudo existe por ele, tudo foi feito por ele. Ora, se ele, o filho, fez todas as coisas, ele não podia ser filho, porque como é que ele poderia ser pai dele mesmo? Não faz o menor sentido, não tem jeito disso acontecer. E quando nós lemos aqui, a respeito do nascimento de Jesus, falou que a partir do momento que ele nascesse como homem, ele passaria a ser chamado Filho de Deus, embora ele era filho de Maria com quem? Com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, eles, trinitários, afirmam que é a terceira pessoa da Trindade, não é a primeira. Então nós estamos falando que, por que Maria não se achou concebida pelo Pai? E foi achada pelo Espírito Santo? Já que são três. Mas volto a dizer, para nós não tem a menor dificuldade disso, porque nós entendemos que quando fala do Pai, nós estamos falando de Criador, né? No Velho Testamento, não uma atribuição do Pai fazer e do Filho fazer a regeneração. Não é isso que nós acreditamos, né? Que cada um tem o seu papel, não. Deus, ele atuou de forma diferente, em tempos diferentes. Nós não vemos o Filho no Velho Testamento, nós vemos Deus. Nós vemos, e aqui eu estou dizendo isso para os irmãos, porque aqui está falando, ele será chamado quando? A partir do momento que ele nascesse. Então, lógico, por que ele era filho? Era filho de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo, ele nasceu como qualquer um de nós. Ele tinha ali uma filiação? Tinha. Maria era a parte humana dele, que nasceu de Maria, então ele era filho de Maria. Tanto é que as pessoas dizem, olha, esse é o filho do carpinteiro, né? Porque Maria depois casou com José, e aí eles diziam, eis o filho do carpinteiro, eles imaginavam que era filho de José. Não, Jesus estava ali, aquele homem foi gerado pelo Espírito Santo. Quem é que é o Espírito Santo? A terceira pessoa? Aí nós temos um outro problema, né? Por quê? Livro de Efésios, capítulo 4, vamos ler.
Pode ler que eu não estou com a Bíblia, estou com a minha folha aqui, não tenho 35 na minha folha. Então, ele passaria, então, a virtude do Altíssimo, o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo, e ele será chamado Filho de Deus. Veja, irmãos, que está tudo no futuro que aquele menino, que Isaías havia profetizado, antes que os filhos se nos deu, né? O filho que nasceria, está falando de a virtude de Deus, a virtude do Altíssimo. O Altíssimo é Deus, não é uma parte de Deus, mas é Deus. A virtude desceria sobre ele e ele passaria a ser chamado Filho de Deus. Então, passaria, ele não era chamado, passaria a chamar. Bom, indo para Efésios 4, os irmãos conhecem o texto, mas vou ler Efésios 4, de 1 a 6. Pois eu vejo do Senhor, que andeis como é digno de vocação, da vocação com que foste chamado. Com bondade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foram chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e de todos e em todos. Bom, mas o que nós vemos aqui? A gente não vai ler pegar todo o texto, mas o versículo 13, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Primeiro que existe uma unidade no Espírito. Se é uma unidade, está único, né? Diz assim, há um só corpo. Bom, se existe um só corpo, de quem que ele está falando? Jesus. Um só corpo, Jesus. Aí a gente já volta para Gênesis 18, lá eles falam que tinha os três. Não dá certo, porque um se materializou, a teofania, então lá você tinha um Deus. Os outros eram anjo mesmo. Há um só corpo, não tem três corpos. Um só corpo. Quem que é o corpo que ele está falando aqui? De Cristo. Há um só corpo. E aí ele volta assim, um só Espírito. Irmãos, não tem dois Espíritos, não tem três Espíritos. Existe só um Espírito. É o que ele está dizendo aqui também. Como fosse chamado, é uma só esperança a vossa vocação, um só Senhor. Também, a gente pode chamar um monte de Senhor, mas só tem um Senhor. Se o Pai são pessoa distinta, nós teríamos três senhores. Por quê? Se são distintos, significa que são... Irmãos, não sei se os irmãos sabem o que eu ia falar, né? O que significa a palavra distinta? Únicas, diferentes. Se eu sou distinto, não tem ninguém igual a mim. Eu sou único e sou diferente de todo mundo, assim como qualquer pessoa. Então, eles dizem o seguinte, existem três pessoas distintas, ou seja, três pessoas diferentes e únicas. Bom, aí nós olhamos aqui e diz assim, existe só um Senhor. Se existe três, só um é Senhor, os outros não são. E aí vira um problema também. Uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. Aí alguém está vendo? Está vendo? Existe só um Deus e um Pai. Não, não é isso que diz o texto. Existe só um Deus. E esse Deus, ele é Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. E aqui ele, lógico, vai falar do corpo de Cristo e tudo mais. Então, o que nós estamos falando aqui, esse Deus é sobre todos, todas as pessoas, não sobre todas as pessoas distintas da Trindade. Não se trata disso. E aqui nós vamos ver aqui, um só corpo. Que corpo? Olha, o corpo de Cristo. Cristo se materializou, assumiu a forma humana. Então, existia um corpo, só um. Não tem dois igual a ele. Um só Espírito. Não tem mais do que um Espírito. E aí a gente vê, para esse texto, a gente começa a ver alguns problemas. Olha, se Deus é Espírito e o Espírito Santo fosse duas pessoas, o Espírito Santo é Espírito? O que os irmãos acham?
O Espírito Santo é Espírito? Ele não tem corpo, ele é Espírito. Né? Tanto é que Jesus soprou o Espírito Santo. Olha, né? Veja, como é que Jesus podia soprar o Espírito Santo, sendo que ele não era o Espírito Santo? Faz sentido para os irmãos? Irmãos, acham que Jesus conseguiria soprar alguma coisa que ele não teria? Ele soprou o Espírito Santo. Aí ele diz assim, mas só tem o Espírito Santo, um só Senhor, Pai de todos e tudo mais. Bom, se só tem um Espírito, e aí quando nós vamos para João 4, vamos lá em João 4. Sim. É um só Deus e é Pai de todos, né? Todos. Todos. Não três pessoas, não tem três pessoas, porque só tem um. E aí o Trinitário vai dizer, não, mas eu acredito que só tem uma pessoa mesmo. É só uma pessoa? Não, só um Deus mesmo. Mas ele é três pessoas. E aí fica meio complicado, né? Quando eu digo para os irmãos assim, olha, os irmãos, Deus é Espírito? O Espírito Santo é Espírito? Mas se são dois, então são dois Espíritos. Está falando que são pessoas distintas, diferentes. Se Deus é Espírito, se o Espírito Santo é Espírito, então tem dois Espíritos. E Efésios, Paulo escreveu errado, então. Não, ele falou que só tem um Espírito. Bom, quando nós vamos para João 4, aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, né? Versículo 23 e 24, só dá para a gente entender. João 4, 23, Evangelho de João, né? Evangelho de João 4, 23 e 24. Diz assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adora. Versículo 24, Deus é Espírito, e importa que os que adorem em espírito e em verdade. Ora, Deus é Espírito. Quando fala Deus, está falando de quem? Do Pai. O que o texto diz assim? O Pai é Espírito. Se o Pai é Espírito, e o Espírito Santo é o Espírito, Efésios não podia dizer que nós só temos um Espírito, porque seria dois Espíritos. A grande questão aqui, irmãos, que fala assim que Deus é Espírito. Os irmãos acreditam que Deus é santo? Se Deus é santo e Ele é Espírito, Ele é Espírito Santo. Não tem muita dificuldade dizendo que é uma outra pessoa, não, o Espírito Santo é Deus. Deus é santo, por isso que Deus, sendo santo e sendo Espírito, Ele é o Espírito Santo. É isso que a Bíblia está falando até aqui. Mas até agora, estou só mostrando para os irmãos aqui. Sim. Isso é uma redundância, tá? Porque o único Espírito que é santo é de Deus. Quando eu me refiro ao Espírito Santo, é de Deus. Não tem jeito de ser o Espírito Santo de um outro ser. Então, quando isso tem um nome, né? É pleonasmo que chama isso? Como é que é? É pleonasmo, né? Eu falo de pleonasmo. O que é pleonasmo? É quando eu falo uma coisa que eu estou explicando uma coisa que ela é única, né? Que eu falo assim, como é que é? Eu vou subir para cima. Ora, se você sobe, tem que ser para cima, né? Amanheceu o dia. Se amanheceu, é o dia. Descer só pode ser para baixo, não pode descer para cima. Então eles falam, é pleonasmo. E quando diz assim, o Espírito Santo de Deus, irmãos, o Espírito Santo é de Deus, não tem jeito de ser diferente. Então, é um pleonasmo você dizer, olha, o Espírito Santo de Deus. Lógico, o Espírito Santo só pode ser de Deus. Quando eu me refiro ao Espírito Santo, eu estou me referindo ao Espírito de Deus. É evidente, não tem jeito de ser diferente. A não ser que nós entendemos diferente, mas caso contrário, não tem jeito. Deus é Espírito e Ele é Santo, logo, Deus é Espírito Santo. E aqui mora as grandes dificuldades, lógico, tem outros pontos para falar a esse respeito, mas só para que os irmãos entendam, né? Porque é bem complexo, porque eu digo assim, não, é uma trindade econômica, né? Os irmãos podem procurar esse termo nas redes sociais da vida, porque é isso que eles defendem, uma trindade econômica. Cada um tem
a sua maneira, a sua forma. O Pai, ele veio com uma função, o Filho veio com outra função, o Espírito Santo veio com outra função. E aí nós vemos que Jesus vai ficar fazendo toda a função deles todos. Então, tem alguma coisa que não está batendo, alguma coisa está um pouco diferente. Aí, para os irmãos entenderem, olha, vamos ver um pouquinho. No livro do profeta Zacarias, que está lá no Velho Testamento, livro do profeta Zacarias, um dos últimos aí, né, do Velho Testamento, no capítulo 12, versículo 10. Olharão para mim, a quem passaram, chorarão por ele, como quem chora por ele, o filho único, chorarão amargamente, porque ele, como se chora amargamente, pelos primogênitos. Bom, quando nós lemos Zacarias 12, de quem o texto está falando? Olha, mas se nós olharmos o Velho Testamento, ele está falando de Deus, concorda comigo? Eu entendo que está falando de Jesus, a gente vai ver o cumprimento. Mas, se você olhar o texto, ele não está falando de Jesus, ele está falando de Deus, o Pai. Para eles, vamos dizer, olha, Zacarias 12 está referindo ao Pai, Deus. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça. Quem queria derramar o Espírito de graça? Deus. É isso que ele está falando. O Espírito de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram. Vai olhar para quem? Para o Pai, para o Deus Pai. Está dizendo assim, vão olhar para mim, é o Pai que está dizendo, a quem transpassaram. É lógico que é uma profecia a respeito de Cristo. Mas quem está falando aqui não era Cristo. Quem está falando, essa profecia, era de Deus, né? Quando nós vemos o cumprimento, olha, vamos lá em João, eu vou pegar só um texto, é lógico que os irmãos vão ver que quando fala em Apocalipse, aquele transpassagem está falando de Cristo, mas só para os irmãos verem alguma coisa, derramarei do meu Espírito de graça e tudo mais. Mas João 19, a gente vai ler do 33 até o 37. É João 19, 33 até o 37. Vindo a Jesus, que veio já morto, não lhe quebraram as pernas. Aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós pregais. Porque isto aconteceu para se cumprir-se a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Bom, só para a gente, antes de terminar, nenhum dos ossos será quebrado. Aqui os irmãos conhecem, é o texto que nós falamos bastante a respeito do cordeiro da Páscoa, que o cordeiro não podia ter seus ossos quebrados. E aqui estava falando, mostrando que Cristo era o cordeiro, então nenhum dos seus ossos seria quebrado. Mas o versículo 37. Olha, a Escritura disse, verão aqueles que transpassaram. De quem estava falando? Jesus, morto, está lá no versículo 33 que nós lemos. Mas vindo Jesus, está falando ali entre os ladrões tabulados, vindo Jesus, quando chegou perto de Jesus, Jesus estava morto. E aí, tudo que está referindo aqui, do testemunho, todas as coisas, é no versículo 37, assim, outra vez a Escritura diz, verão aquele que transpassaram. Olha, de quem que está falando? De Cristo, de Jesus. Jesus estava aqui nesse lugar. Mas Zacarias, ele estava falando que aquele que o transpassaram, quem estava falando, a promessa feita lá em Zacarias, foi Deus que falou. Ou seja, o Pai falou que veria, que transpassaram, porém essa profecia se cumpre em Cristo. Mas não seria no Pai que seria transpassado? Zacarias 12 está falando que é isso. Os irmãos podem ler todo o texto de Zacarias 12, nós não lemos todos o texto, só pegamos o versículo 10, mas os irmãos vão verificar, eu sei que é uma promessa de Cristo.
Mas lá em Zacarias o contexto é de Deus, é do Pai. Só que quando nós vemos aqui, veja o que eu estou dizendo para os irmãos aqui, você reparou que Cristo está pegando tudo que era para acontecer com o Pai, Ele que está fazendo? Por quê? Se tem dois, e eles são coiguais, coexistentes, coeterno, ou seja, um não quer passar por cima do outro, e agora aqui primeiro o Espírito Santo que vai engravida Maria, que deveria ser o Pai, se é que são dois. Aí nós vemos aqui que está falando uma profecia a respeito de Deus se cumpre em Cristo. Se são dois, alguma coisa está meio esquisito, né? Isaías, dá tempo de mais um, dá 23, dá mais um versículo, mais um texto aqui, né? A gente já termina. Livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 13 e 14. Profeta Isaías, capítulo 8, verso 13 e 14. Edificai e seja ele o vosso Deus, e seguirei o vosso Então ele vos será um santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo nas duas casas de Israel, para pôr armadilha e laços de Jerusalém. Volto a dizer. A quem se refere o livro do profeta Isaías, capítulo 8, verso 13? Ao Senhor dos Exércitos. Quem que é o Senhor dos Exércitos? Se nós considerarmos o conceito Pai, Filho e Espírito Santo. Quem que é o Senhor dos Exércitos? O Pai. É o primeiro. Não havia Cristo aqui ainda. Está dizendo assim, ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então, Ele vos será santuário. Ele quem? O Senhor dos Exércitos. O texto é do Senhor dos Exércitos. O Pai, esse Deus estava ali. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele será o santuário, mas servirá de pedra de tropeço, rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. O que o texto está falando? Quem que servirá de rocha de tropeço? Rocha de escândalo, quem? Deus, o Pai. Deus, o Pai, serviria de rocha de tropeço para eles. Né? Não é isso que diz o texto? Pedra de tropeço, rocha de escândalo. Quando nós lemos, lá em 1 Pedro, Primeiro Pedro, capítulo 2, diz assim, capítulo 2, verso 6. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. É assim, para vós que crerdes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina, verso 8. E uma pedra de tropeço, de escândalo, para aqueles que tropeçarem na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Ora, nós lemos Isaías dizendo que Deus, Ele serviria de pedra de tropeço. No versículo 8, está falando que aqui de uma pedra de tropeço. O problema é que, quando nós olhamos para o livro de 1 Pedro, está se referindo a quem? Cristo. Ora, quem que é pedra de tropeço? O Pai, Deus. Mas Pedro está falando que a pedra de tropeço é Cristo. Quem, afinal, é pedra de tropeço? É o Pai ou é o Filho? É Deus, é simples. O problema é que Jesus é Deus. Ele não é um Deus, Ele é Deus. E nós precisamos entender que, olha, não, mas os irmãos vão pegar o tempo todo textos, profecias, tem várias aqui que eu anotei, né, falando a respeito de Deus, e aí se cumpre em Cristo. Fala de Deus e cumpre em Cristo. Fala, ou seja, no sentido que eles creem, fala do Pai, mas se cumpre no Filho. Fala do Pai, mas se cumpre no Filho. Tem alguma coisa que não bate, porque se eles têm tarefas diferentes, mas tudo está se cumprindo em Cristo,
o pai está fugindo das suas obrigações, né? E está jogando tudo no filho. Já que são 3, coitado do filho. Está sobrando tudo para ele, porque o pai está jogando tudo nele. Estou falando isso, é lógico que eu estou sendo sarcástico, né? Porque não é nada disso. Nós que entendemos, irmãos, por que está falando de Deus e se cumpre em Cristo? Porque Deus é o único Cristo. Não tem 2, não tem 3. Aonde se vê 3, nós vemos um único Deus verdadeiro, um único Deus que tem poder. Esse Deus, quando nós vemos lá em 1 João 5,20, né? No que é verdadeiro estamos, e em seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que é o verdadeiro. Mas ele continua dizendo assim, o Filho, é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Não é um verdadeiro Deus, não é parte de Deus, ele é o verdadeiro. O artigo definido, o único. Se fosse o plural, seria são os verdadeiros, porque não faz sentido. Mas quando nós olhamos em toda a palavra aqui, e é importante, eu digo para a nossa edificação, nós como servos de Deus, que acreditamos em Deus, na verdade, a igreja inteira precisa conhecer essas coisas, para que possa estar firmado, para a gente não ser levado por qualquer vento de doutrina, conforme diz a palavra do Senhor Jesus, Então, quando nós vemos aqui, irmãos, olha, se existisse 2, nós vamos ter um problema. Não, mas é porque só tem um Deus mesmo, Olha, se só tem um Deus mesmo, até os diabos acreditam nisso, que maravilha. Não, mas são 3 pessoas. Olha, mas se são 3 pessoas, por que está sobrando tudo para o filho aqui? É porque não se trata de 3 pessoas, mas 3 manifestação de Deus. Deus manifestou. A palavra de Deus é tão clara assim, grande é o mistério da piedade. Nós conhecemos o texto, Alguma tradução assim, aquele que manifestou, outras assim, Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Foi visto pelos anjos, recebido acima da glória. Quem? Deus. Não foi uma pessoa distinta da outra, não, foi Deus, o próprio Deus. E essa é a grande dificuldade. Não, mas Deus o Filho é menor, sim, como carne é menor, evidentemente, Quando termina a nossa vida terrena, a carne, o que acontece com ela? Morre. E o Espírito não morre. Então o Espírito é maior, porque a carne é finita, ela tem um prazo de validade, Passa o tempo, se você vai vivendo bastante, quando eu digo validade, quanto mais tempo vive, mais problema de saúde acontece, porque a carne vai se envelhecendo. E Cristo, ele assumiu uma forma, ressuscitou com um corpo glorificado, e assim como ele ressuscitou, nós teremos um corpo semelhante ao dele, mas é finito. Então, só para mostrar para os irmãos alguns textos, alguns contrapontos, que na verdade, irmãos, todos esses textos aqui é interessante porque é defendido pelos trinitarianos, Só que eles enxergam 2 pessoas, Então, uma coisa interessante, por isso que Jesus assim, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendido e revelaste aos pequenos. Amém? Já deu a nossa hora ali. Dentro, irmãos, dos textos que nós falamos, ficou alguma dúvida, alguma colocação, aproveita, O Evangelho de João lá fala, ele fez todas as coisas. Depois mais embaixo, bem claro, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Mostrando, e ele vê 2. Sim. Como a defesa deles, da trindade econômica, que o Pai é o que cria, ele estava no mundo, todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito sem ele se fez, mas eles não reconheceram. Quem criou? Deus. Se tem 3, então foi o Filho, não foi o Pai, porque foi ele que fez. Então, veja que mesmo na trindade econômica, está muito econômica, não bate, não tem jeito, fica faltando alguma coisa. Mas que Jesus abençoe ricamente a vida de cada um dos irmãos. O Espírito Santo, supostamente a terceira pessoa, gerou o Filho, que seria a segunda pessoa, onde estaria a outra pessoa? O pastor está perguntando assim, olha, se o Espírito Santo gerou Jesus, onde estaria a outra pessoa? Então ele não teve participação, Mas apesar dele não ter participação, Jesus é Filho de Deus. Ele seria chamado Filho de Deus. Então não se equaciona essa questão.
né? Mas nós que conhecemos que existe um único Deus verdadeiro, tudo se equaciona nele, tudo se resume nele. Tudo foi feito por ele, para ele, e ele subsiste nele, e é nele que nós cremos. Jesus Cristo é o único Deus, né? Amém? Vamos agradecer a Deus, então, por essa oportunidade. Lembrando os irmãos que no sábado tem um culto com os jovens, todos convidados, para estar no Templo do Marquês, às 19h30. Domingo pela manhã, né, haverá reunião com as crianças, jovens e adolescentes. E à noite, nós temos o culto de adoração a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu convido aí, pastor Aparecido, fazer a oração final, da bênção final, e Deus abençoe a cada um dos irmãos.